A história do santo celebrado no dia 13 de abril é a de Santo Hermenegildo, um personagem cuja vida se desenrola em meio a conflitos políticos, religiosos e familiares no século VI, na antiga Espanha visigótica. Sua trajetória não é apenas a de um príncipe que enfrentou o próprio pai, mas de um homem que, ao descobrir a verdade da fé, decidiu permanecer fiel a ela até o fim, mesmo ao custo da própria vida. Hermenegildo nasceu por volta do ano 56-4, filho do rei Leovigildo, um dos mais importantes governantes visigodos da Península Ibérica. Naquele período, os visigodos dominavam grande parte da região. Mas havia uma profunda divisão religiosa. Enquanto a maioria da população hispano-romana era católica, os governantes visigodos seguiam o arianismo, uma doutrina que negava a plena divindade de Cristo. Essa diferença não era apenas teológica, ela sustentava uma separação social e política que frequentemente resultava em perseguições e tensões. Criado dentro da corte, Hermenegildo recebeu uma educação voltada para a guerra, a política e a administração do reino. Como filho do rei, esperava-se que ele seguisse os passos do pai, defendendo tanto o poder visigodo quanto a religião ariana. Durante sua juventude, não há registros de questionamentos profundos sobre essa formação. Ao contrário, tudo indicava que ele seria um herdeiro fiel à tradição estabelecida. No entanto, sua vida começou a tomar um rumo inesperado quando, em 579, ele se casou com Ingunda, uma jovem princesa de origem franca, firmemente comprometida com a fé católica. Esse casamento, inicialmente político, tornou-se um ponto de inflexão. Engunda não apenas professava sua fé, mas a vivia com convicção, o que rapidamente gerou tensões dentro da corte visigoda. A principal oposição veio de Gassuinda, madrasta de Hermenegildo e avó de Engunda, que era uma defensora fervorosa do arianismo, determinada a converter a jovem princesa. Gassuinda tentou inicialmente persuadi-la com argumentos e insistência. Diante da recusa firme de Engunda, a situação escalou para a violência. Em um episódio marcante, Ingunda foi agredida e forçada a um batismo ariano, realizado contra sua vontade e sem validade sacramental. Já que não respeitava a fórmula trinitária aceita pela Igreja Católica, esse acontecimento teve um impacto profundo em Hermenegildo. Ao testemunhar o sofrimento da esposa e sua firmeza inabalável, ele começou a questionar as crenças nas quais havia sido educado. A fé de Engunda, vivida de maneira autêntica e corajosa, tornou-se um testemunho silencioso, mas poderoso. Paralelamente, Hermenegildo entrou em contato com São Leandro de Sevilha, uma das figuras mais influentes da Igreja na Espanha. Leandro desempenhou um papel fundamental na instrução espiritual do príncipe, ajudando-o a compreender a doutrina católica e a refletir sobre a natureza de sua própria fé. Sob essa orientação, Hermenegildo passou por um processo gradual de conversão, marcado por dúvidas, reflexões e, finalmente, convicção, ao decidir abandonar o arianismo e abraçar o catolicismo. Hermenegildo tomou uma decisão que ultrapassava o âmbito pessoal. Em um reino onde a unidade política estava profundamente ligada à unidade religiosa, sua conversão foi interpretada como um ato de rebeldia. Para seu pai, o rei Leovigildo, aquilo representava uma ameaça direta à estabilidade do reino. Leovigildo tentou inicialmente resolver a situação por meios diplomáticos, convocou concílios, promoveu ajustes na prática religiosa ariana para torná-la mais aceitável e procurou persuadir o filho a retornar à antiga fé. No entanto, Hermenegildo permaneceu firme. Sua recusa em renegar o catolicismo foi vista como um desafio à autoridade real. A tensão evoluiu para um conflito aberto. Hermenegildo estabeleceu-se na região da Bética, onde encontrou apoio entre a população católica local. Buscando fortalecer sua posição, aliou-se a forças externas, incluindo os bizantinos e os suevos.
Ainda assim, sua situação era precária. Leovigildo, com maior poder militar e recursos, iniciou uma campanha para subjugar o filho. Após um período de resistência, especialmente na cidade de Sevilha, Hermenegildo foi derrotado. A cidade caiu após um cerco prolongado, marcado por escassez de alimentos e desgaste das forças defensoras. Diante da derrota iminente, Hermenegildo tentou refugiar-se, mas acabou sendo capturado. Inicialmente, Leovigildo demonstrou um gesto de clemência, acolhendo o filho e prometendo perdão. No entanto, essa atitude não se manteve. Hermenegildo foi enviado como prisioneiro para diferentes regiões, sendo finalmente encarcerado em Tarragona. Ali, privado de sua liberdade e de qualquer influência política, ele enfrentou sua prova final. Durante a celebração da Páscoa, momento central da fé cristã, foi-lhe oferecida uma última oportunidade de reconciliação. Um bispo ariano foi enviado à prisão com a proposta de administrar-lhe a comunhão, desde que ele aceitasse retornar ao arianismo. Em troca, receberia o perdão do pai e teria sua vida poupada. A decisão que se colocava diante de Hermenegildo era clara: renunciar à sua fé recém-descoberta e viver, ou permanecer fiel e enfrentar a morte. Ele escolheu a fidelidade. Recusou a comunhão oferecida pelo bispo ariano e reafirmou sua adesão ao catolicismo. Pouco tempo depois, por ordem de Leovigildo, um oficial foi enviado à prisão e executou Hermenegildo, decapitando-o. Sua morte, ocorrida por volta do ano 585, foi interpretada pelos cristãos como um verdadeiro martírio, pois ele foi morto por se recusar a abandonar sua fé. Relatos da época, especialmente os registrados pelo Papa São Gregório Magno, mencionam sinais extraordinários associados à sua morte, como luzes e cânticos celestiais, interpretados como testemunhos de sua santidade. O impacto de seu sacrifício foi significativo. Embora Leovigildo não tenha se convertido publicamente ao catolicismo, há indícios de que reconheceu a veracidade da fé professada pelo filho. Antes de morrer, confiou ao cuidado de São Leandro, seu outro filho. Recaredo, ao assumir o trono, tomou uma decisão que mudaria o rumo da história da Espanha. Abandonou o arianismo e adotou oficialmente o catolicismo, conduzindo com ele todo o povo visigodo. Esse evento marcou o fim da divisão religiosa entre governantes e governados, consolidando a unidade espiritual do reino. Dessa forma, o martírio de Hermenegildo produziu frutos que ultrapassaram sua própria vida. Aquilo que não foi conquistado por meios políticos ou militares foi alcançado por meio de seu testemunho de fé. Nos séculos seguintes, sua memória foi preservada e venerada pela Igreja. Ele foi reconhecido como mártir, e sua festa litúrgica foi estabelecida no dia 13 de abril. Papas como Sisto V e Urbano VIII contribuíram para a difusão de seu culto, primeiro na Espanha e depois em toda a Igreja. Apesar de algumas controvérsias históricas, com certos autores questionando se sua morte foi motivada mais por razões políticas do que religiosas, a tradição cristã manteve o reconhecimento de seu martírio, destacando que a condição imposta para sua libertação sempre foi a renúncia à fé católica, o que ele recusou consistentemente. A história de Santo Hermenegildo permanece como um testemunho de fidelidade em meio à adversidade. Sua vida ilustra o conflito entre poder e consciência, entre autoridade humana e verdade espiritual. Mais do que um príncipe ou um rebelde, ele é lembrado como alguém que, ao descobrir a verdade, decidiu permanecer nela até o fim. Seu legado não está em conquistas territoriais ou vitórias militares, mas na força de sua decisão. Em um mundo marcado por pressões externas e interesses políticos, ele escolheu seguir a própria consciência iluminada pela fé. E é por isso que, séculos depois, seu nome ainda é lembrado, não como o de um rei que governou, mas como o de um homem que permaneceu fiel.
Obrigado pela companhia. Para a leitura diária, inscreva-se no canal, aproveite e escute as demais liturgias da semana. Que Deus abençoe o seu dia.